Bom dia, amados. Que alegria estar aqui servindo ao Senhor junto com vocês nesse dia 17 de junho de 2020. Ainda estamos em afastamento social, mas estamos felizes porque podemos celebrar o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é uma capacidade que só Deus tem. Por isso nós louvamos o nosso Deus. Eu aqui na minha casa, você na sua casa, juntos nós podemos louvar ao Senhor. Essa manhã eu gostaria de convidá-lo a uma palavra de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela salvação e gratidão pela edificação. Curve sua cabeça, feche seus olhos aí no seu lar, junto com sua família. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado a oportunidade de podermos estar aqui e podermos celebrar o Senhor e podermos bendizer o seu nome. O Senhor é grande e nós te exaltamos. Obrigado por essa oportunidade de juntos aqui pelo Facebook louvar o nome do Senhor e bendizer o nome do Senhor e estudar a sua palavra. Obrigado pela salvação, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Salvação pela graça, mediante aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Obrigado, Pai, também pela edificação que vem pela Tua palavra, pela comunhão, pela oportunidade de juntos celebrarmos o Senhor. Receba essa manhã nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, gostaria de convidá-los essa manhã para louvarmos ao Senhor com os nossos hinos maravilhosos, os hinos do cantor cristão, os hinos do inário para o culto cristão, os hinos da harpa cristã. Olha, nós louvamos ao Senhor com um inário vasto e nós queremos bendizê-lo essa manhã. Eu quero convidar você para louvar o Senhor conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.
bênção, queridos, podermos louvar o Senhor e bendizer o seu nome. Meu nome, o seu nome, o nosso nome está escrito no céu, lá naquele livro que Deus mesmo escreveu, é o livro da vida. Um novo nome recebemos na glória quando recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Gostaria de dar algumas informações sobre a nossa igreja. Às quartas-feiras estamos estudando o Evangelho de Marcos, orando e estudando. Nós lemos, explicamos e aplicamos a palavra de Deus em nossos corações. Às quartas-feiras, às 19h30. Aos domingos, eu estou pregando no livro de Atos dos Apóstolos, sobre 4 temas: comunhão, família, discipulado e mutualidade. Então, hoje vou falar sobre discipulado às 19h30. Eu espero você para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Queridos, nossa escola dominical, nesse terceiro bimestre do ano, maio e junho, estamos estudando sobre o tema Uma Igreja Acolhedora. Hoje nós teremos o estudo sobre esse tema também. Então eu aguardo você, logo depois dos hinos que vamos cantar, estudarmos a palavra do nosso Deus sobre uma igreja acolhedora. A semana que vem, dias 23 e 24 de maio, será sábado e domingo. Sábado e domingo, sábado à noite, 19h30, domingo de manhã às 9h da manhã e domingo à noite às 19h30, teremos a nossa conferência da família, ou conferências da família IBLA, tá bom? O tema é Buscando a Revitalização da Minha Família. Não esqueça, semana que vem, sábado e domingo. Por isso, nós não teremos o estudo bíblico da escola dominical na sequência Uma Igreja Acolhedora. Será sobre buscando a revitalização da minha família. Convida a sua família, convida os seus amigos, convida as famílias que você conhece para sábado e domingo. Estamos meditando aqui pelo Facebook sobre a revitalização da nossa família. Será uma bênção diante do nosso Deus. Por isso quero convidá-lo a estar conosco em nome e no amor do Senhor Jesus. Gostaria também de convidá-lo a louvar o Senhor conosco. Nós queremos bendizer o Senhor com hinos maravilhosos e adorá-lo na beleza da sua santidade. Adora o Senhor conosco agora, tá bom? Eu quero dizer que eu no início falei abril, não é? Mas é maio, tá bom? Mês de maio, 17 de maio de 2020. Tá? Dona Marise, obrigado, viu, por me lembrar que é maio. Deus abençoe. Vamos louvar o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
tenho para te oferecer como oferta de amor a ti, Senhor. Um coração fiel a ti. Isso tenho para te oferecer. Entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar, no teu altar. Um coração fiel a ti. Isso tenho para te oferecer. Entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar, no teu altar, no teu altar. Que bom louvarmos o Senhor, irmãos, para prepararmos o nosso coração também, depois da adoração ao Senhor, para estudarmos a palavra de Deus. Nosso estudo de hoje tem como tema Igreja, informações, sinalizações, segurança e boas-vindas. Nosso versículo para memorização e texto base dentro de um capítulo para o estudo para o nosso estudo de hoje é Tito capítulo 3, versículo de número 8. Então, Tito 3 e 8. Fiel é esta palavra, e que no tocante a estas coisas faças afirmações, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Tito 3 e 8, esqueci da palavra e quero que, não é? Então, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Algumas pessoas já mandaram vídeo que memorizaram esse versículo. 2 pessoas mandaram ontem, sábado, a irmã Marísia e o irmão Raul já memorizaram desde ontem. E ela até mandou uma dica lá no grupo do WhatsApp da família, né? Mandou uma dica dizer como você consegue memorizar rapidamente estando em casa e como ela faz, fazendo café, fazendo almoço, lavando a louça. Dá uma escutada lá, siga o exemplo dela, você vai ver. Foi realmente uma bênção, tá bom? Deus abençoe. Queridos, vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos buscar o Senhor em oração e vamos estudar a sua palavra. Senhor, obrigado por louvarmos o teu nome essa manhã. Obrigado porque podemos adorá-lo, podemos bendizê-lo. Agora pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesse estudo bíblico. Que o Senhor traga ao nosso meio, ao nosso corpo, que o Senhor traga para nós edificação e salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, gostaria de meditar com vocês, né, de estudar a palavra de Deus com vocês na carta do apóstolo Paulo a Tito. Essa carta foi escrita aproximadamente em 68 depois de Cristo, já no final do ministério e da vida do apóstolo Paulo. A carta a Tito é um importante documento da igreja primitiva. Essa carta se relaciona com os 3 principais contextos em que se dá a vida cristã, ou seja, a igreja, o lar e o mundo em que nós vivemos. Um esboço teológico da carta de Paulo a Tito seria capítulo 1, versículos de 5 a 16, porque o versículo de 1 a 4 é a introdução da carta. Então, primeiro ponto seria a doutrina e o dever na igreja. Segundo, a doutrina e o dever no lar, capítulo 2, de 1 a 15. E terceiro, a doutrina e o dever no mundo, capítulo 3, versículos de 1 a 11.
Nós temos 3 razões que poderia mencionar e que eu creio para estudarmos essa carta de Paulo a Tito. Primeira razão é que Tito é uma carta pastoral, que traz ensinos significativos para a ação pastoral em todos os tempos. E quando eu digo em todos os tempos, eu estou dizendo em tempos de exceção, em tempos de afastamento, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Segundo, é que Tito é um manual bíblico para a organização de igrejas saudáveis, ou também podemos dizer para organização, para edificação e para revitalização de igrejas saudáveis. E terceira razão para estudarmos a carta de Paulo a Tito é que Tito é uma carta que faz uma ligação prática entre a doutrina bíblica e a ética cristã. Então não esqueça disso, faz uma ligação entre a doutrina bíblica e a ética cristã. Um esboço prático da carta, porque nós vimos um esboço teológico, mas um esboço prático para um estudo mais devocional seria o seguinte: o capítulo 1 trata do cuidado da saúde da igreja, ou cuidando da saúde da igreja. Capítulo 2 seria praticando a sã doutrina, ou vivendo o ensino bíblico. E o capítulo 3 seria os cristãos e a sociedade. Por isso quero convidá-lo a estudar comigo um capítulo dessa carta. Não vamos estudar profundamente, mas panoramicamente será uma exposição prática para chegarmos onde nós queremos dentro do nosso tema da Escola Bíblica Dominical, uma igreja acolhedora. Nosso texto está no último capítulo da carta, capítulo 3, visto que Tito tem 3 capítulos, onde Paulo orienta a Tito sobre o comportamento dos cristãos na sociedade. Queridos, todo comportamento humano é determinado por algum valor moral. Nunca devemos esquecer disso. Todos nós agimos motivados por vários valores que acreditamos serem certos e errados. Esses são valores morais. Valores morais. Então, quando nós falamos de valores morais e de ação de acordo com aquilo que achamos certos e errados, falamos de ética cristã ou ética. Olha, no geral, a ética é a ciência que estuda o comportamento humano a partir dos diversos valores morais. Escute. Segundo o hedonismo, estar bem é o ideal ético. Então, o ideal ético, ou estar bem, é o ideal ético do hedonismo. Para o legalismo, ser bom é o ideal ético. Agora, fazer o bem é o ideal ético do cristianismo. E é sobre isso que nós queremos pensar hoje. Ética cristã, meus irmãos, é o comportamento humano determinado pelos valores da palavra de Deus. Como a ética é determinada por valores morais, a ética cristã é determinada por valores da palavra de Deus, porque os valores da palavra de Deus não são apenas morais, mas eles são espirituais. Então, a ética para nós é a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina, disse Burner. Então, ética é a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Ela não é hedonista ou legalista, mas baseia-se na transformação que Jesus realizou no coração do cristão. Então, tem tudo a ver com o novo nascimento, com vida nova, com vida transformada, com caráter transformado pelo poder transformador do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha, queridos, se desejamos trabalhar uma igreja sadia, doutrinária e eticamente falando, precisamos então estudar mais essa carta de Tito. E é isso que nós queremos, não é verdade? Cada um de nós, membros e congregados da Igreja Batista do Livre Arbítrio, no bairro Jardim das Palmeiras, aqui em Uberlândia, queremos que a nossa igreja seja sadia, doutrinária e eticamente. Por isso precisamos estudar essa carta.
ou precisamos estudar não somente essa carta, mas toda a palavra de Deus. Mas hoje, estudar essa carta. Por isso, nós estamos no capítulo 3 da carta a Tito, que fala justamente sobre isso. A carta a Tito pode ser dividida em 3 pontos. Versículos 1 e 2 falam sobre os deveres sociais dos cristãos. Versículos de 3 a 8 falam sobre a regeneração, que é a motivação ética dos cristãos. E versículos de 9 a 15 falam sobre os deveres pessoais de um líder, ou os deveres pessoais de um líder espiritual, que no caso é o nosso irmão Tito, para quem Paulo escreveu, e também nós, os líderes do século 21. Então, primeira coisa que nós precisamos ver são os deveres sociais dos cristãos, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia lá, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Tito 3, 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O que Paulo faz? Paulo agora passa a ensinar como deve ser a ética cristã em relação à sociedade secular. Para nós hoje seria a ética cristã em relação à sociedade do século 21. Primeira coisa que eu vejo aí é o relacionamento do cristão com as autoridades. E é a primeira coisa que Paulo enfoca. Veja, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Veja uma coisa interessante aí. Esse é um mandamento bíblico que está sendo lembrado. Veja, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, que se sujeitem, Paulo quer dizer, às autoridades. Sejam obedientes às autoridades, aos que governam, e estejam prontos para toda boa obra. Queridos, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo desenvolve este mandamento e dá 5 razões por que devemos nos submeter às autoridades. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 13. Romanos é um livro logo depois de Atos dos Apóstolos, e é a primeira das cartas do Novo Testamento, tá bom? Veja lá, capítulo 13 de Romanos. Eu vou ler versículos de 1 a 7, você pode me acompanhar aí. Eu estou usando a versão atualizada no Brasil. Capítulo 13, versículos de 1 a 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Olhando esses 7 versículos de Paulo, aqui na carta aos Romanos, nós vemos 5 razões por que devemos nos submeter às autoridades. Primeira razão é que toda autoridade procede de Deus, diz o versículo. Não há nenhuma autoridade que não proceda de Deus. Aí você diz assim, mas fui eu que votei para que essas autoridades estivessem lá.
Pois bem, quem que lhe deu sabedoria, quem que lhe deu entendimento, quem que lhe deu vontade, quem fez você, quem lhe deu saúde e a oportunidade naquele dia de votar? Foi Deus. Então, Deus constituiu as autoridades. Segunda razão, quem se opõe à autoridade se opõe a Deus. Deus anda segundo as regras, Deus anda segundo a lei, desde que a lei não contrarie a sua palavra. Então, nós não vamos desobedecer a lei. Só existe uma lei que nós não obedecemos, aquela que contraria a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma lei superior a qualquer lei estabelecida pelo homem. Queridos, terceira razão por que devemos nos submeter às autoridades é que a autoridade é constituída para o benefício do homem, diz o texto ali. Nós não devemos temer as autoridades, obedecê-las, temer não. Quem teme a autoridade é porque está contrariando a lei, ou está transgredindo a lei, ou fez alguma coisa que teme a punição da autoridade. Por isso que Paulo deixa claramente, se você faz o bem, se você é um bom cidadão, se você é honesto, se você vive dentro das leis do seu país, você não tem que temer a autoridade, de maneira alguma. Quarta razão, por dever de consciência. Olha, nós obedecemos às autoridades porque seguimos a lei, e seguimos a lei do nosso país, porque somos cidadãos desse país e nós temos consciência que devemos viver de acordo com a lei e com a palavra do nosso Deus. E em quinto lugar, ou quinta razão porque devemos nos submeter às autoridades, é pela obrigação de pagarmos tributos. Nós pagamos tributos ou impostos para que essas autoridades zelem pelo bem, protejam o cidadão de bem, zelem pelo cumprimento da lei. Não há nada de errado nisso, desde que não haja corrupção daqueles que recebem os nossos tributos. Por isso que temos que orar pelo nosso país, temos que orar pelas nossas autoridades e nos submeter a elas, mas sempre tendo em mente, a não ser que elas contrariem a Escritura Sagrada. A não ser que elas contrariem a lei maior, que é a lei de Deus. Então nós seguimos uma Constituição maior. E enquanto a lei do nosso país, as leis escritas pelos homens, as autoridades instituídas por Deus, não se desviarem do propósito para as quais Deus as instituiu, nós estaremos sujeitas a eles. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, segunda coisa que nós vemos aqui nos versículos 1 e 2, né, sobre a ética cristã, sobre o comportamento cristão, e com relação aos nossos relacionamentos com as autoridades e também com as outras pessoas, nós vemos aqui relacionamento com todos. Veja o versículo 2, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O que Paulo fala aqui? Paulo indica como deve ser o nosso relacionamento com todas as pessoas. Paulo fala aqui de 4 atitudes. Veja aí na palavra de Deus. Ele fala para não difamar ninguém. Aqui nós temos o princípio de que não devemos denegrir ou destruir a boa reputação das pessoas. Olha, gente, é uma coisa terrível que nós estamos vendo na política e na religião do nosso país e no meio cristão. As pessoas não têm nenhum escrúpulo, as pessoas não têm vergonha, as pessoas não têm problemas de consciência. Elas estão difamando e denegrindo assim de forma aberta, explícita, reputações. É uma coisa terrível e triste, que dói na alma do verdadeiro cristão, que dói na alma daquele que recebeu Jesus como Salvador, daquele que segue a palavra de Deus e as leis do nosso país. Infelizmente, isso acontece não somente na política, mas dentro
da questão religiosa, dentro do próprio cristianismo, dentro da própria igreja, dentro da própria membresia da igreja, as pessoas não medem esforços, não pensam nas consequências de difamarem outras pessoas, de falarem mal de outras pessoas, de tentarem destruir a reputação de outras pessoas, principalmente os da liderança cristã. Eu mesmo, como pastor, já há algum tempo, tenho enfrentado algumas dificuldades em relação a isso. Pessoas que não concordam com a forma como ensinamos, com a forma como administramos a questão eclesiástica, né, na questão da administração eclesiástica, começam então a difamar, começaram e difamam o meu ministério. E isso não é só comigo não, é como se você perguntar a qualquer pastor de qualquer denominação, isso é uma coisa absurda, porque acontece em todas as igrejas. Pessoas insatisfeitas com a igreja, insatisfeitas com o ministério, frustradas com suas próprias decisões, com suas próprias atitudes, com sua própria maneira de ser e fazer as coisas. E por não concordarem com o ministério pastoral, suas ações, sua pregação, sua maneira de ministrar e cuidar dos irmãos, difamam os líderes espirituais. Mas Paulo diz aqui, não difamem a ninguém. Não difamem a ninguém. Segunda atitude que Paulo diz que nós devemos ter em relação às outras pessoas é não ser altercador. Altercador aí significa contencioso, briguento. Então não ser briguento, quer por palavras, quer por ações. Isso é uma coisa terrível que acontece no meio cristão e no meio político também. Ou no meio político e no meio cristão também. No nosso meio não era nem para a gente sonhar com isso, mas infelizmente essas coisas acontecem e nós temos que buscar a Deus para sermos libertos dessas coisas. Paulo diz ainda que nós devemos ter uma outra atitude, ser cordato. Sejam cordatos, diz a Bíblia, ou modestos. É ser clemente, ser tolerante, pesar as coisas, procurar agir como diz a palavra de Deus em relação aos outros, nos colocarmos no lugar dos outros. Aí vem a última atitude que Paulo ele recomenda a Tito, que é usar de cortesia, gentileza, humildade, consideração. Em outra parte da palavra de Deus, Paulo diz, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, ou devemos valorizar as outras pessoas como Deus as valoriza, principalmente na questão da igreja, entre os membros, entre os irmãos, devemos valorizar as pessoas. Então que Deus nos ajude a que possamos olhar essas atitudes que o apóstolo Paulo tem colocado a Tito, não difamar ninguém, não ser contencioso, ser modesto e usar de hospitalidade ou cortesia. Segunda coisa que nós vemos aqui, dentro do capítulo 3, na segunda divisão, é sobre a regeneração, que é o que eu chamo de a motivação ética dos cristãos, que vai dos versículos de 3 a 8. Vamos ler Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu sei que você deve estar aí com a palavra de Deus já na sua mão, já aberta. Eu vou fazer essa leitura. Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 8. Olha o que diz a Bíblia. Pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador
do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, quando nós lemos esse texto, o que nós observamos? Que a motivação para a ética é a regeneração. É aquilo que Jesus realizou no nosso coração quando nós o recebemos como Salvador. A pergunta que vem à minha mente é: por que um cristão deve ser ético e agir de acordo com a palavra de Deus? Uma resposta simples seria porque ele recebeu Jesus como Salvador, porque ele foi transformado. Mas Paulo, ele destaca que o agir cristão é determinado pela sua nova natureza. Todo cristão foi regenerado pelo Espírito Santo e é uma nova criatura, diz a palavra de Deus. A doutrina da regeneração é o fundamento da ética cristã, meus irmãos. 5 coisas importantes, Paulo fala aqui a Tito sobre a regeneração. No versículo 3 ele fala sobre a necessidade da regeneração. Por quê? Nós precisávamos ser regenerados, porque a Bíblia diz que nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja, odiando-nos uns aos outros. Se você conhece pessoas que são membros da igreja, ou que são congregados de uma igreja, que dizem que nasceram de novo, mas continuam com essas características, o que você pensa? Que talvez essa pessoa não tenha nascido de novo, ou não tenha sido regenerado. Mas olha, qual é a causa da nossa regeneração? Veja, versículo de número 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Quando nós éramos perdidos e não tínhamos nascido de novo, porque a palavra regeneração significa para nós nascer de novo, ser transformado, mudar completamente de vida, nós não tínhamos experimentado o efeito, o poder e a graça do sacrifício de Jesus por nós. A causa de nós sermos nascidos de novo hoje, termos sido regenerados, foi o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, mas isso pelo amor de Deus para com todos, por sua benignidade, diz aqui, benignidade. Queridos, agora, Deus fez isso usando alguém. Ele usou um agente. Ele usou uma pessoa. Então, qual é o agente do novo nascimento ou da regeneração? Olha, versículos 5 e 6 diz claramente, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Cristo deu a vida por nós, na cruz do Calvário, para nos transformar, para nos salvar. E a aplicação desse sacrifício foi feita em nossas vidas pelo Espírito Santo, que veio a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo transformou o ser humano, lhes deu uma nova natureza pela palavra de Deus, por aquilo que Cristo fez por nós lá no Calvário. Graças a Deus. Agora, qual foi a finalidade? Por que Cristo fez isso? Por que Ele nos transformou? Por que nos libertou do império das trevas? Veja, versículo de número 7. Justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ele fez isso para que tenhamos a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, somos herdeiros
da salvação. Que coisa boa! Essa foi a finalidade de Deus em transformar as nossas vidas. E a evidência de que realmente somos transformados está no versículo de número 8, que é o versículo que nós memorizamos. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Qual é a evidência de que nascemos de novo? A prática das boas coisas que Deus preparou para nós anteriormente ou antes da nossa salvação. É o que Paulo diz aos Efésios capítulo 2. Aí, queridos, nós chegamos no capítulo 3, versículos de 9 a 15, que fala sobre os deveres pessoais de um líder. No caso, o líder primário aqui era Tito. Veja, versículos de 9 a 15. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá, se ainda não está aberta. Se já está, acompanhe de 9 a 15. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Então, nesses versículos, Paulo fala sobre os deveres pessoais de um líder. Então, nesses últimos versículos, ele faz recomendações a Tito. São duas recomendações. Primeira recomendação é evitar controvérsias inúteis. Paulo fala sobre 3 coisas aqui a evitar. Ele fala discussões insensatas. O que são discussões insensatas? São discussões que não levam a conclusão nenhuma. Coisas da cabeça humana, curiosidades bobas, que não levam que não trazem edificação. Segunda coisa que Paulo diz aqui para evitar são os mitos, as lendas, as fábulas. Ele chama de genealogias. Ele chama aqui de genealogias. Então devemos evitar estar discutindo sobre mitologias, sobre superstições. É o que ele quer dizer. Havia muitas fábulas judaicas na época. Para nós hoje são coisas supersticiosas. Então nós devemos evitar discutir sobre essas coisas. Não é? Tem pessoas que gostam muito de contar histórias, espiritualizar as coisas. Temos que tomar cuidado e evitar esse tipo de conversa, porque não edifica. E terceira coisa que Paulo diz que devemos evitar são contendas e debates sobre a lei. Gente, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Isso não quer dizer que vamos viver como foras da lei. Não, nós estamos falando sobre o que Paulo quer dizer é sobre a lei cerimonial, a lei de guardar sábados, luas novas, guardar determinados tipos de comida, evitar comer esse tipo de coisa. Nós não devemos estar discutindo sobre isso, nós seguimos a Cristo, somos novas criaturas, precisamos então seguir as leis da liberdade, como diz Paulo, a lei da graça do Senhor Jesus. Porque se começarmos a discutir sobre essas coisas, a levar em conta as superstições, a levar em conta sábados, luas novas, festas, e começar a discutir sobre isso, isso não vai nos edificar. Por isso, isso não leva a nada. Devemos evitar esse tipo de coisa, evitar esse tipo de controvérsias.
que Paulo chama de fúteis ou inúteis. Segunda coisa que Paulo fala que devemos evitar é evitar pessoas facciosas. O termo faccioso aí significa pessoas que promovem divisões. Versículos 10 e 11 dizem claramente que essas pessoas devem ser advertidas por 2 vezes. Se elas não se enquadram dentro do padrão bíblico, dentro da ética cristã, dentro daquilo que pensa a igreja do Senhor Jesus, Paulo disse aos Coríntios, nós não discutimos sobre isso entre os fiéis. Deus vai esclarecer essas pessoas. A ideia é, evite essas pessoas. É o que ele diz aqui a Tito. Depois de admoestar 2 vezes, depois disso devemos evitar essas pessoas. Veja, o versículo 11 é muito sério. Ele diz assim, pois tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. E por si mesmo está condenada. E ele fala sobre isso em várias outras partes da Bíblia. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 19. 1 Coríntios 11, 19. 1 Coríntios 11, 19. Diz assim, ó, porque até mesmo importa que haja partidos ou divisões, né, entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, Paulo admite que determinadas coisas vão acontecer em nosso meio por causa dessas pessoas, por causa de discussões inúteis. Mas isso é permitido para que os crentes possam ter a sua luz brilhando de verdade, possa ser enxergado quem são os verdadeiros cristãos. Veja lá, Gálatas capítulo 5, acho que você já conhece esse versículo, não é? Gálatas capítulo 5, está dentro ali das obras da carne, das obras, da obra do fruto do Espírito, né? 5, versículo de número 10. Olha o que diz aí, ó. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Logo depois dos versículos vem a questão da obra do Espírito e a obra da carne, o fruto do Espírito e a obra da carne. Mas pensa comigo, aquele que vos perturba, seja ele quem for. Olha, quando ele diz seja ele quem for, Paulo estava se referindo aos líderes que se rebelaram na igreja, aos falsos irmãos, aos falsos mestres que estavam atrapalhando a obra de Deus, perturbando a igreja, e diz assim, esses vão ter a sua condenação. Por isso que em Tito ele disse, afaste deles, evita eles. Veja lá, 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. 1 Timóteo 4, 7. Olha, você já viu lá? Veja. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Hesita-te pessoalmente na piedade. Eles, evite superstição, evite coisas que já passaram, que não existem mais. Coisas que não devemos nos apegar, mas exercita-te na piedade. Ele quer dizer assim, mas seja um cristão, viva segundo a palavra de Deus. E Romanos, né, capítulo 16, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo de número 17. Romanos 16, versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Olha, você sabe de uma coisa? Não sou eu que estou dizendo isso. Essa palavra é muito forte e muito dura. Ele diz que a gente tem que fazer o quê? Notar, quer dizer, observar aqueles que provocam divisões. Divisões em quê? Paulo está falando aqui da igreja, divisões no corpo, na igreja. E essas pessoas não só provocam divisões, elas causam escândalo quando provocam essas divisões.
Aí diz assim, essas pessoas estão em desacordo com a doutrina que aprendestes. Muitas dessas pessoas, olhando e analisando essa carta de Paulo e esse texto, eram pessoas que ensinavam contra esse tipo de coisa, contra divisão, contra o erro doutrinário, contra escândalos, mas que se rebelaram dentro da própria igreja e dizem assim, então, observe essas pessoas dentro do corpo que fazem essas coisas, elas estão em desacordo, elas se desviaram, elas apostataram da fé, dizem assim, afastai-vos dessas pessoas. Queridos, evitar pessoas facciosas, pessoas que promovem divisões, deve ser um dos objetivos, ou deve ser uma atitude que devemos ter como cristãos. E nos versículos de 12 a 15, que são os últimos versículos da carta de Tito, Paulo recomenda ou nos ensina 4 lições, ou podemos tirar 4 lições aí desses versículos. Vamos ler então, versículos de 12 a 15, nós vamos lendo e vamos falando sobre isso. Primeira coisa, ou primeira lição que nós aprendemos, porque nós já tínhamos lido e vamos ler de novo, Paulo diz que Tito terminaria a sua missão em Creta e seria substituído. Diz assim, quando te enviar Artemas ou Tíquico, 2 obreiros, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar ali o inverno. Paulo queria dizer a ele que o tempo que ele teve ali em Creta para colocar as coisas em ordem, como ele diz no início da carta, já passou, porque Tito conseguiu alcançar o seu objetivo. Então, quando aqueles 2 obreiros que Paulo enviou chegassem lá, que seriam os líderes da igreja também, Tito poderia então entregar a igreja, não é? E voltar ou ir até Nicópolis para se encontrar com Paulo, porque Paulo tinha uma outra obra para Tito realizar. Tito era um obreiro que a gente chama hoje, na nossa teologia de missões, um revitalizador de igrejas. Não só um plantador, mas um revitalizador de igrejas, visto que ele foi enviado para Creta, ele foi enviado para resolver os problemas lá na cidade de Corinto, na igreja naquela cidade, e nós olhamos, ele foi enviado para realizar várias missões de revitalização. Segunda lição que nós aprendemos aqui nos últimos versículos é que Tito deveria providenciar sustento para os obreiros que Paulo estava enviando e para os que já estavam lá. Veja, ele diz assim, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Diz assim, olha, esses obreiros que vão fazer a obra, que estarão trabalhando integralmente no ministério, Tito, antes de você vir, providencie o sustento para eles, não pode faltar nada para eles, porque eles estarão se dedicando integralmente na obra e no ministério do Senhor. Quarta lição que nós aprendemos aqui nesses últimos versículos, ou terceira lição, é que Tito precisava ensinar aos irmãos a prática das boas obras. Olha aí, agora, quanto aos nossos, quer dizer, quanto a todos nós, quanto à igreja, os obreiros, o povo de Deus, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O que Paulo quer dizer com isso? Tito deveria ensinar aqueles irmãos, ele já tinha ensinado e continuava a ensinar, sobre viver o que pregavam. A prática das boas obras aos necessitados, a pregação do evangelho e também a ajuda humanitária, porque senão a fé deles seria morta, como diz Tiago, porque a nossa fé, recebemos a Cristo como Salvador, somos salvos, mas a nossa fé é uma fé prática, não é uma fé parada, uma fé inerte, não, é uma fé viva em Cristo Jesus, que visa o bem-estar da comunidade onde nós estamos inseridos. E a quarta lição, ou recomendação de Paulo a Tito, é que todos os que participam da fé comum devem viver em comum acordo, ou em amor comum. Veja, versículo 15, todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé.
A graça seja com todos vocês. Que coisa maravilhosa. Agora Paulo diz, todos os que participam da fé, todos os que foram regenerados, todos os que foram salvos devem viver no amor de Deus, na graça de Deus, para a glória de Deus. Olha, veja de novo o versículo que nós memorizamos, Tito 3:8. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Olha, nosso tema de hoje é igreja, informações, sinalizações, segurança e boas-vindas. No servir ao Senhor, conforme Paulo diz a Tito, no servir ao Senhor com excelência, quero fazer algumas observações práticas sobre a igreja cristã, sobre o povo de Deus, sobre como devemos servir, segundo a instrução do apóstolo Paulo. Com relação à igreja local, nós pensamos em informações. Devemos informar a comunidade onde estamos inseridos, quem somos, de modo claro, meus irmãos. A comunidade onde estamos inseridos tem que saber que nós somos cristãos de acordo com a palavra de Deus, que nós estamos inseridos no meio delas com um propósito específico, adorar a Deus e informá-los pela pregação da palavra de Deus e pelo ensino da palavra de Deus, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a igreja e por que estamos fazendo isso. Então nós precisamos informar claramente a nossa comunidade sobre isso. Quando nós voltarmos a nos reunir presencialmente em nosso templo, em nosso salão de reuniões, ali na Rua das Pombas, 590, a Igreja Batista do Livre-Arbítrio, no bairro Jardim das Palmeiras, aqui em Uberlândia, nós devemos informar as pessoas por que estamos ali. Aí vem a ideia de sinalizações, indicar claramente onde estamos, externa e internamente. As pessoas devem saber como chegar à nossa igreja, qual é a maneira mais fácil de chegar, onde elas podem estacionar o carro, ou como que elas podem, por onde elas entram. Onde é o nosso salão principal? Onde são as nossas salas para estudo bíblico em faixas etárias? Onde é o salão para o culto infantil? Onde são os banheiros da igreja? Onde é o bebedouro da igreja? Onde estão as informações sobre quem somos, o que pregamos? Quais são as informações? Quem é o nosso pastor? Quem são os seus auxiliares? Como que a igreja funciona? Se as pessoas vêm à nossa igreja e elas não têm essas informações, elas podem bem pensar que elas não são bem-vindas. Por isso, precisamos ter em nossas instalações segurança, queridos. Segurança interna e todos os departamentos, e em todos os departamentos. Nós precisamos ter segurança. As pessoas precisam olhar para a nossa igreja, para nosso salão de reuniões, para as dependências onde nós nos reunimos e se sentirem seguras. Elas precisam olhar e ver que o ambiente é sadio, é limpo, é adequado àquilo que nós dizemos que somos, quem somos e o que pregamos. Precisamos pensar sobre isso e começar a agir. Por isso precisamos que as nossas boas-vindas, ou seja, nós precisamos de um ministério de recepção. Pessoas que recebam bem as pessoas, que as conduzam ao lugar de adoração, onde elas vão ouvir a palavra de Deus. Precisamos de pessoas que informem claramente, gentilmente, hospitaleiramente as pessoas sobre o nosso lugar de adoração. Sobre quem somos, o que pregamos, o que queremos, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso interesse nelas. Por isso que Paulo fala sobre ética cristã lá a Tito, e por isso que este foi o nosso texto. Precisamos dar informações corretas, precisamos que as pessoas saibam como chegar na nossa igreja e
como proceder dentro das nossas instalações, elas precisam se sentir seguras e precisam ser bem recebidas. Por isso, queridos, concluindo, se nós queremos que nossa igreja seja realmente acolhedora, precisamos ser, como diz o versículo 8 do capítulo 3, fiéis à palavra de Deus. Ser fiéis à palavra de Deus no contexto do nosso tema é dar informações, proclamar e ensinar claramente a palavra de Deus. Segundo, firmes no que cremos. Precisamos dizer às pessoas sem nenhum temor, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum medo, sem muita conversa, quem somos, o que cremos e o que pensamos sobre o mundo, sobre Deus, sobre o diabo, sobre a salvação, sobre essas pessoas. Elas precisam entender que nós temos segurança naquilo que cremos e que afirmamos. Terceiro, precisamos ser praticantes das boas obras. Isso fala de segurança. Nós não apenas somos fiéis de coração à palavra de Deus, não apenas temos convicções firmes sobre o que cremos, mas nós praticamos o que cremos, vivemos o que cremos. E isso precisa passar segurança para as pessoas. Eu realmente me sinto seguro em deixar meus filhos naquela comunidade de fé. Eu me sinto seguro em ir àquela igreja. Eu gosto de ir ali. Lá eu me sinto em casa, em paz. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus diz. E em quarto lugar, se queremos ser uma igreja acolhedora, precisamos servir com excelência. Servir com excelência. Servir com excelência não é ser escravo das pessoas, fazer o que as pessoas querem, dizer o que as pessoas querem ouvir, dar para elas o que elas querem. Não, servir, segundo a palavra de Deus, é suprir as suas necessidades espirituais, psicológicas e dentro das nossas possibilidades, necessidades físicas também. Estamos vivendo um período difícil agora. E podemos fazer isso aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Podemos fazer isso pelo WhatsApp, por todos os outros meios. Podemos suprir as necessidades espirituais das pessoas pregando e ensinando a palavra de Deus. Podemos também ajudá-las dentro das nossas possibilidades fisicamente. Não está sendo fácil porque estamos em afastamento social. Mas temos que pensar em alguma coisa. Mas quando nós voltarmos, quando tudo passar em relação ao Covid-19, temos que pensar nessas questões de informações, sinalizações, segurança e recepção. Fiéis à palavra de Deus, firmes no que cremos, praticantes das boas obras e servindo com excelência. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aplique essa palavra no seu coração e vamos viver para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de orar com você neste momento para encerrar a escola bíblica dominical em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça e feche os seus olhos. Se você tem alguma decisão a fazer essa manhã, faça, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia diz, se no seu coração você crer e com a boca você confessar que Jesus é seu Salvador, ou seja, que se você se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Jesus e agora pedir Jesus para perdoá-los e lhe dar o Espírito Santo, você será salvo. E você, querido, que precisa de edificação, restauração de vida, por estar afastado ou desanimado, coloque-se diante de Deus. Vamos orar. Pai, essa manhã nós somos gratos ao Senhor. Queremos viver segundo a Tua palavra. Queremos seguir as recomendações do apóstolo Paulo a Tito nessa carta e no capítulo 3 principalmente, que estudamos hoje.
Pedimos ao Senhor, Pai, que salve as pessoas que ouviram a Tua palavra, que ainda não são salvas essa manhã, e que elas possam pedir ao Senhor perdão dos seus pecados e receber Jesus como Salvador. Escreve o nome delas no livro da vida. Salva essas pessoas, dando-lhe também o Espírito Santo e perseverança no Senhor. Pai, edifica o teu povo, restaure as nossas vidas, ajude os desanimados, levante os fracos, fortaleça pela fé na tua palavra o teu povo com a tua graça maravilhosa. Essa manhã bendizemos o teu nome e logo mais à noite queremos louvar o teu nome outra vez aqui, se for a sua vontade, para a glória do seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia pela graça de Deus e até às 19h30, quando estaremos aqui por esse mesmo canal, cultuando ao Senhor no nosso culto. A mensagem de hoje será sobre discipulado em nome de Jesus. Amém.